Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu tenho trazido uma série de estudos falando sobre a criação de Deus. Quero vos falar hoje mais um pouquinho acerca da criação do primeiro ser humano, do primeiro casal, de tudo aquilo que Deus criou para que o homem pudesse ser criado. A palavra do Senhor nosso Deus nos informa no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, a seguinte palavra: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eterno e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, meditando, Senhor, na Tua palavra, pedindo, Senhor, da Tua graça, uma unção, Senhor, para ministrar a Tua palavra, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu venha falar, não aquilo que eu quero, mas que o Senhor me use da maneira como o Senhor quer, Pai. Este é o meu pedido nesse dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados e diletos irmãos, chamo a vossa atenção para a mensagem de hoje, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Aqui nós recebemos uma informação de que Deus soprou seu próprio ar no homem, tornando o primeiro homem um ser vivente. Veja bem, amados, Adão, ao despertar para a vida, ele encontra-se em um jardim de beleza sem igual. Deus havia criado um jardim indescritível para que o primeiro homem pudesse ali habitar. Portanto, nós não sabemos, amados, como pregador, eu não sei vos informar a localização geográfica, ou seja, a localização exata do Jardim do Éden. Mas nós temos as informações de alguns rios adjacentes são mencionados e indica que essa área ficava em algum ponto na região localizada como o nome Baixa Mesopotâmia, que hoje é conhecido como a região do Iraque. Amados e diletos irmãos, é evidente que Deus não criou o homem para uma vida de inatividade, mas deu-lhe pelo menos uma personalidade, ou seja, uma responsabilidade. Ao estudarmos o livro da criação, o livro de Gênesis, nós veremos que no capítulo 2, versículo 15, que Deus tomou o Senhor Deus, o homem, e pôs no jardim, no Éden, para lavrar e guardar. Esse era uma da função
que Deus estava estabelecendo para que o homem habitasse no jardim do Éden. Ele deveria ser o jardineiro deste local. Ele deveria lavrar a terra e guardar o jardim. Então Deus entregou na mão do homem uma responsabilidade. O jardim tinha sido plantado por Deus, sim, mas alguém precisava cultivá-lo. O jardim precisava de cuidado e alguém precisava cuidar. As árvores precisavam ser podadas e exigia outros cuidados, da mesma forma que hoje um agricultor, o homem do campo, cuida da sua terra. O jardim plantado por Deus precisava de cuidados. Portanto, amado, Adão tinha a obrigação, o primeiro homem tinha a obrigação de cultivar, de cuidar, de podar. Seria um verdadeiro jardineiro deste lugar. Não conhecemos que tipo, a Bíblia não informa que tipo de ferramenta Adão usava, mas posso vos afirmar que não era necessário o uso de produto de inseticida neste lugar. Também não havia espinho nem qualquer espécie de erva daninha que pudesse ter infestado o jardim, que tivesse trazido alguma danificação para o jardim. Antes da queda do homem, antes do homem trazer a maldição sobre a terra, não existia nenhum tipo de erva daninha, não existia praga sobre a terra. Portanto, amado, antes da terra ser amaldiçoada devido ao pecado do homem, não existia. A terra era produtiva. Cuidar do jardim do Éden em condição tão favorável só poderia ser algo prazeroso, só poderia trazer prazer ao homem. Se nós estudarmos e analisarmos profundamente a palavra de Deus, nós veremos que as árvores produziam seus frutos de acordo com as estações propícias, proporcionando a Adão e a Eva uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada durante todo o ano. Eles tinham um mantimento rico, equilibrado, pois as árvores produziam conforme a estação. Então, não havia possibilidade de Adão e Eva contraírem alguma enfermidade, porque tudo era produzido por Deus de uma maneira adequada para a alimentação do ser humano. A palavra de Deus também nos informa que o clima sempre menos refrescante mudava brandamente a cada nova estação. A Bíblia nos informa que não havia tempestade, não havia chuva. A Bíblia nos informa que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis, capítulo 2, verso 6. A palavra do Senhor nos informa que o anoitecer, que era conhecido como a viração do dia, trazia um frescor, trazia uma brisa, refrescando
à tarde, como ainda hoje acontece nos nossos dias. Naquele momento de frescor, que era conhecido como a viração do dia, Deus, na sua imensa bondade, descia para conversar com Adão, para conversar com sua criatura, para ter um diálogo, para estar face a face com a sua primeira criatura. Todos os dias, na viração do dia, Deus visitava Adão. Deus descia para conversar com Adão. Provavelmente, amados irmãos, era durante essa visita, no fim da tarde, que Deus fazia com que os animais passassem diante de Adão, para que este pudesse lhe dar os nomes adequados. E tudo quanto Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Veja bem, amados, Deus deu ao Adão uma inteligência inagualável. Adão tinha o conhecimento mais profundo, pois ele deu nome a todos os seres vivos. Deus fazia passar diante de Adão e Adão ia dando nome. Ele olhou para o leão, ele falou: esse será chamado leão. Ele olhou para a girafa e assim ele foi dando o nome. É interessante, amados irmãos, notar que desde o princípio Deus permitiu que Adão tivesse essa certa iniciativa. O homem, portanto, deveria possuir um alto nível de inteligência para ser capaz de dar nomes apropriados a centenas ou talvez até mesmo a milhares de espécies, pois existe muita espécie que já foram extinta, existem muitos animais que no período de Adão hoje não existe mais. E Adão tinha uma inteligência e era capaz de dar nomes apropriados a todos os seres, a toda a espécie. E esse nome provavelmente tinha uma certa relação com a própria natureza, com as próprias características de cada criatura. Portanto, amados, precisamos compreender que Deus, desde o início da criação, Ele deu ao homem uma capacidade, uma inteligência. Por isso que eu vos digo que eu sou contra a teoria da evolução, onde as pessoas dizem que o homem foi evoluindo até chegar à sua condição de ter uma inteligência. Adão era muito inteligente. Ele tinha a capacidade de dar nomes apropriados a cada criatura criada por Deus, conforme a característica de cada criatura. Portanto, note que quando Adão deu nome à sua própria noiva, foi um nome apropriado. Ele chamou a sua noiva de Eva, ou seja, doadora de vida, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Portanto, amado, o fato de existir uma variedade grande de espécies de animais indica que Adão levou um tempo considerável
para terminar essa tarefa de qualificar a espécie, de dar nome à espécie. Adão era como um cientista, um pesquisador. Eu já trabalhei em laboratório, amados. Já trabalhei em laboratórios onde o meu irmão Ananias também foi técnico de laboratório e ele mexia com parasitas e tem nomes de parasita que levou o próprio nome do meu irmão Ananias, porque ele foi o descobridor. Então, amados, Adão, ele tinha essa inteligência. Embora Adão estivesse tendo um momento interessante e agradável no jardim do Éden, as longas semanas, os longos meses, ele começou a sentir necessidade de companhia de alguém da sua própria espécie, pois havia percebido que todos os animais que passavam diante dele tinham sua própria companheira. Mas para o homem não se achava alguém, não se achava uma adjuntora que estivesse à altura ou que estivesse diante do homem. Gênesis 2, verso 20. Portanto, amado, foi então que Deus decidiu criar a mulher para que fosse a companheira do homem. Quando Deus resolveu criar a Eva, veja bem o que está escrito. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado, um sono profundo sobre Adão. E este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: este agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Este será chamado varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e será ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis, capítulo 2, verso 21 até o 25. Portanto, meu irmão, minha irmã, veja bem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma adjuntora para que esteja diante dele. Gênesis 2, verso 18. Portanto, Deus instituiu nesse dia o casamento. Deus instituiu nesse dia a vida sentimental. Deus instituiu nesse dia a relação entre homem e a mulher. Deus percebeu que não era bom que o homem vivesse só. Então Deus decidiu que faria a ele uma esposa, que daria a ele uma esposa. Amados, certamente Deus sabia que o homem era uma criatura social. Viver solitário é algo contrário à própria natureza do ser humano. Ninguém consegue, amados. Tem pessoas que dizem: eu prefiro viver só. Mas ninguém consegue viver uma vida solitária. Deus percebeu isso, pois
Viver a vida solitária é algo contrário à própria natureza do ser humano. No coração humano há emoções intensas, a quais só pode ser expressado na vida familiar. No coração do homem, no coração do ser humano, existe sentimento que precisa ser compartilhado no seio da família. A mulher e o homem precisam expressar seus sentimentos no meio da família. Portanto, amado, Deus, Ele criou, Ele instituiu o casamento, Ele criou o homem e a mulher para que ambos se completassem. A criação, portanto, corresponde à outra metade. A mulher preenche o vazio que há no coração do homem. O homem preenche o vazio que há no coração da mulher. Portanto, ambos são metade um do outro e ambos se completam um ao outro, como foi feito por Deus. Deus poderia ter feito a mulher da maneira como fez o homem, do pó da terra, mas não. Deus arrancou uma parte do homem para que ambos se completassem. Adão percebeu que tinha necessidade de uma companheira. Adão, ele começou a observar os animais e ele sentiu necessidade de alguém que fosse da sua própria espécie. A Bíblia diz que dentre os animais que havia visto e nomeado, não encontrou um sequer que fosse igual a ele. Adão se certificou de que os animais não tinham o poder de falar. A verdade, amado, que mais tarde a serpente falou com Eva, para o próprio desgosto de Deus. Mas não foi a serpente que falou com a Eva, foi Satanás que incorporou a serpente, pois a serpente era um dos animais mais sagazes que existia. Mas, amados, sabemos que na verdade não foi propriamente o animal ou a serpente que falou com Eva, mas foi Satanás. O homem percebeu também que os animais andavam apoiados sobre as quatro patas e não assumia a posição ereta, a posição de dignidade do ser humano. O ser humano é o único que tem essa possibilidade de andar ereta. Esta posição de você manter-se em pé, ereto, é uma posição de dignidade perante a face de Deus. Muitos evolucionistas dizem que o homem antes andava sobre as quatro patas e conforme a evolução ele foi se levantando até que começou a andar sobre os dois pés. Isso é uma mentira, pois Deus criou o homem perfeito. Amados, portanto, quero vos dizer que chegou o tempo em que Deus daria uma esposa a Adão. O Senhor poderia ter criado a mulher da mesma época em que criou o homem, mas Ele tinha um propósito para tal demora, amados. Todos nós precisamos viver a vida solteira por um período. Todos nós precisamos deste momento de nós conhecermos a nós mesmos, de chegar o momento da nossa amadurecimento. Existem muitos casamentos que hoje ocorrem entre pré-adolescente
que acaba muitas vezes fracassando porque não tiveram o seu período de solteiro. Portanto, Deus tinha esse propósito. Deus, ele tinha o propósito a fazer a mulher um pouco mais tarde. O homem precisava viver o tempo como solteiro antes de assumir a responsabilidade de ter uma esposa. Foi sábio esperar até que a necessidade de uma companheira fosse sentida pelo homem. Quando essa necessidade foi despertada em Adão, Deus fez adormecer profundamente em preparação para a delicada operação de tirar uma noiva do lado do seu corpo. Amados, isto é algo extraordinário, é algo que nós muitas vezes não compreendemos, mas a mulher foi tirada do lado, faz parte, ela é carne, da mesma carne. Quando o homem une-se a uma mulher, ele se torna uma só carne, um só corpo. Não há como separar-se. Passa a ser parte integrante um do outro. Isso ocorre também com a Igreja de Cristo. Quando você se une a Deus, você se torna um espírito em Deus e o demônio não pode te tocar. Você só vai ser tocado pelo demônio se você permitir que ele te toque. Portanto, quando o homem une-se a uma mulher, ele se torna uma só carne. É bem provável, amados irmãos, que o sono de Adão tenha sido ocasionado com o mesmo propósito da utilização dos anestésicos, a quais são usados nos dias de hoje, a de evitar o sofrimento, o desconforto. Deus tirou uma costela de Adão e colocou no lugar desta costela a carne na qual preencheu o vazio desta costela. Enquanto este estava inconsciente, quando o Senhor Deus fez com que ele estivesse dormindo, foi tirado dele. Não sabemos quanto da costela de Adão foi tirado, mas sabemos que a palavra de Deus, ela é real, verdadeira. Deus poderia ter criado Eva da mesma maneira que criou Adão, só que o homem não poderia ter dito: este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele era agora parte integrante da própria mulher. Ela era uma varoa porque fora tirada do varão. O fato de Eva ter sido criada a partir do corpo de Adão faz traçar, amados, o mesmo paralelo entre Cristo e a sua igreja. Assim como Eva foi tirada de Adão, a igreja de Cristo foi extraída do seu lado ferido, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. A igreja de Cristo nasceu através do sacrifício expiatório de Cristo, do sangue emanado do corpo de Cristo. A sua igreja imaculada é como uma Eva, como a noiva de Adão. Jesus é o nosso noivo, é aquele que se sacrificou. A igreja de Cristo foi extraída do seu lado ferido, da mesma maneira que a carne foi posteriormente fechado também, curado no dia da sua ressurreição. No dia que Cristo ressuscitou, ele se tornou a cabeça da igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, precisamos analisar isto mais profundamente.
Leia o livro de Efésios, capítulo 5, verso 32, que você estará compreendendo que Jesus se tornou a cabeça da igreja por meio do seu sacrifício, da sua carne, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele se tornou a nossa redenção, ele nos vivificou, ele nos deu vida. Amados e diletos irmãos, este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje. Amanhã estarei dando continuidade, falando alguma coisa mais sobre a criação de Deus. Que Deus vos abençoe. Que Deus ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.